Na semana passada, eu fui convidado para participar de um webinário na FIA, aqui em São Paulo, para falar justamente da marca Brasil e dos efeitos da pandemia na marca Brasil. A discussão foi super positiva, super proveitosa, e eu queria trazer elementos dessa discussão aqui para o meu canal. O principal deles, ou o primeiro deles, é justamente discutir com as pessoas ou trazer as referências do que é uma marca país. Eu acho que isso é importante. Eu tenho falado bastante sobre os impactos do governo, das atitudes do governo na percepção internacional, do impacto do ponto de vista do mercado internacional, mas eu ainda não defini, ou não defini claramente, o que é de fato uma marca país. Bom, essa ideia do Nation Branding, né, que é o nome internacional para isso, surge lá no meio dos anos 90, no meio dos anos 90, através de um consultor inglês, o Simon Holtz, que entende naquele momento que a gente se relacionava com os países da mesma forma com que a gente se relaciona com as marcas de consumo, né? Então ele começa a ver uma possibilidade de promover um país com elementos comuns ao branding tradicional. E daí nasce essa primeira abordagem, esse primeiro pensamento de promoção de países enquanto marcas, né? Não estou falando de marketing, estou falando de branding. Só que de lá para cá a gente começa a entender que não é exatamente a mesma coisa, né? Tratar de um país, tratar de uma cidade é muito diferente de tratar de uma marca de consumo. Tem um vídeo muito antigo meu que eu falo a diferença de branding para place branding. Eu vou deixar o card aí em algum lugar na tela para vocês acessarem esse vídeo, que embora ele seja antigo, o conceito permanece o mesmo. Lá no Simon ele usa uma ferramenta chamada de Nation Branding Hexagon, ou hexágono de Nation Branding, que muita gente chama de hexágono de Ian Holtz, o nome do Simon, que foi o cara que inventou isso. E lá ele trabalha com 6 dimensões diferentes, e nessas dimensões, uma coisa que me chama muito a atenção, e foi até um dos pontos de discussão nesse webinário, é que ele tem uma visão ainda muito próxima, ou tinha uma visão muito próxima, dessa ideia de que branding e nation branding, por extensão, se refere única e exclusivamente, ou majoritariamente, à percepção externa de um país. Tanto que no hexágono do Ian Holtz, nas dimensões, você vai perceber que todas as dimensões são dimensões externas, né? Mesmo pessoas, pessoas do ponto de vista externo. E eu acho que hoje, no nation branding contemporâneo, ou 2.0, como diriam meus amigos da Bloom, que vão falar do Nation Branding 2.0 do ponto de vista do digital, mas eu acho que tem mais uma camada aí, que é a camada da percepção interna, né? Então eu acho que cada vez mais a ideia de que a percepção externa daquele país é resultado ou fruto do que as pessoas vivem, sentem e presenciam dentro daquele país. Eu já devo ter falado isso aqui 500 vezes, vou continuar falando. Tem uma máxima internacional que fala que uma cidade só é boa para o visitante se for boa para o morador. Eu acredito que com o país seja a mesma coisa. Então, a gente tem, eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, um esforço do governo de injetar dinheiro em campanhas publicitárias para mudar a narrativa do país e, portanto, a percepção externa. Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista de muitos consultores e acadêmicos internacionais, essa percepção só é mudada, só é alterada, só é controlada, entre muitas aspas, se a gente consegue, antes de tudo, criar ações mas fazer coisas que se alinhem a esse pensamento externo. Então, eu também falei isso anteriormente, não adianta a gente fazer uma campanha monstro para falar que a gente está cuidando do meio ambiente, quando na verdade todas as ações que a gente faz internamente vão na direção oposta. Não dá para enganar as pessoas por tanto tempo mais. Rapidamente hoje, a internet consegue verificar se essa informação é verdadeira ou não. Então não adianta mais eu falar sem fazer, né? Eu ouvi um dia desse na Globo News, acho que foi o Guga Chakra falando, que falar que o Brasil está preocupado com o meio ambiente é a mesma coisa que falar que os Estados Unidos está preocupado com a imigração, que os países da Arábia Saudita estão preocupados com a transparência ou com a liberdade religiosa e que o Erdogan da Turquia está preocupado com os direitos humanos. Ninguém vai acreditar. Porque por mais que eles queiram passar uma mensagem diferente, as ações do dia a dia apontam para um outro caminho. Então, pensar na marca país é pensar no que ela representa, mas mais do que isso, no que ela é.
de fato. Então, o alinhamento correto, o pensamento mais contemporâneo de uma marca país é criar diretrizes, drivers, criar orientações estratégicas, um posicionamento e uma visão de país claros, e a partir disso criar um pacote de ações que dão resposta a essa estratégia, para que no futuro essas ações e essa estratégia sejam capazes de mudar a percepção internacional e impactá-la positivamente. Eu falo muito sobre influenciar a narrativa. A gente não influencia a narrativa criando outra narrativa. A gente influencia a narrativa criando ações que, por sua vez, vão mudar a base do discurso e que, posteriormente, mudarão a narrativa e, portanto, a percepção e, em última instância, a reputação de um país ou de uma marca país. Tá? Então, a gente tem que parar de pensar só na reputação externa, só na percepção externa, começar a pensar na percepção interna e, mais do que pensar ou que controlar, começar a criar uma visão. Os países que têm uma marca forte são países que defendem posições claras, que têm visões claras. Recentemente eu gosto desse exemplo, porque é um exemplo de um país muito pequeno, próximo a gente aqui, que é a Costa Rica, que tem um projeto de descarbonização, como eles mesmos chamam, ou de carbono zero, e que criaram um pipeline muito específico de ações para que no futuro o país rume para uma emissão zero de carbono e com isso seja reconhecido como um país ecologicamente correto, o que na verdade está totalmente alinhado com a Costa Rica, que o seu posicionamento principal, está muito ligado ao turismo, é de um país com uma natureza exuberante. Ou seja, um país preservado, com a natureza exuberante, abundante, inclusive nas grandes cidades. Então todo esse processo de descarbonização está completamente alinhado à estratégia, inclusive comercial e de marca do país. Isso é ter uma visão de longo prazo, criar ações que vão construindo essa visão de longo prazo, que por sua vez no futuro muito próximo vão impactar a percepção externa, internacional a respeito desse país. Hoje, tudo que a gente não vem fazendo, a gente emite alguns sinais, emite algumas ideias, mas o que a gente faz dentro ou internamente vai completamente conflitante com o que a gente fala. Vídeo meio ambiente, e agora para terminar de complicar, a gente teve todo o nosso problema em relação à Covid-19 e à gestão federal, a liderança ou a má liderança, ranqueado como talvez o país do mundo com pior liderança diante da crise da Covid-19. Isso vai afetando diretamente a marca país, e no próximo vídeo eu vou falar justamente sobre isso, sobre como a relevância da marca país impacta diretamente a vida de todos nós, não só a de quem está de alguma forma trabalhando com a marca país, com quem está trabalhando com importação, exportação, ou quem é um grande empresário no país, ou ainda por cima o trade de turismo. A gente vai entender como as pessoas comuns, como todo mundo, acaba se beneficiando ou se prejudicando quando o país tem uma má reputação ou uma má impressão internacionalmente. Esse é o nosso próximo vídeo. Espero vocês até lá, espero que vocês gostem. Já sabem, curtam, compartilhem, se inscrevam aí no sininho que fica em algum lugar que eu não sei exatamente, porque como vocês sabem, eu estou longe de ser um youtuber experiente, muito pelo contrário, não sou youtuber, não vou ser youtuber, estou aqui porque chegou um ponto que a gente precisa discutir isso de uma maneira não só mais clara, mais abrangente, mas também com pontos mais próximos do conhecimento acadêmico e profissional compartilhado mundialmente, não em cima dos achismos e do viés ideológico, político, partidário, religioso, que muitas vezes os temas como reputação, como percepção, vêm sendo tratados no passado recente. Tá bom? Então espero vocês no próximo. Até lá!